Graça e paz, peregrinos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós temos um tema um tanto quanto polêmico. Iremos falar um pouco sobre o feminismo. E desde já, qual é o seu posicionamento em relação a esse tema? É possível nós mesclarmos o cristianismo e o feminismo? Então, para esclarecer essas e outras questões, eu tenho a honra de receber aqui no Papo Reto Isabela Lima. Tudo bem, Isa? Seja bem-vinda ao canal. Oi, Lucas. Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigada primeiramente pelo convite. Vai ser um prazer, vai ser uma honra contribuir aí um pouquinho com vocês. Amém, Isa. Eu percebo que esse assunto tem gerado muitas dúvidas e conflitos na atualidade e seria bacana iniciarmos esse bate-papo falando um pouco sobre os fundamentos e origem do feminismo, né? Então, como que iniciou esse movimento? Bom, Lucas, vamos lá, né? Bom, o movimento feminista, de fato, ele não começou como um movimento. A primeira vez que a palavra, de fato, a palavra feminismo foi escutada foi, na verdade, num vocabulário médico. Lá antes de 1850, que foi quando começou o movimento feminista, um médico francês estava lá estudando o fenômeno que acontecia com o corpo masculino que passava por tuberculose. E aí ele identificou que o corpo masculino de um tuberculoso, ele passava por um processo de afeminação. E foi isso que ele chamou de feminismo. Então aí uma curiosidade, o feminismo, a palavra feminismo foi citada pela primeira vez longe da política, foi mesmo em um termo médico. Ela foi considerada... Feminismo foi começar ali como um movimento político lá em 1850, mas ainda assim, neste primeiro momento de 1850, que foi quando começou de fato o surgimento do feminismo, a gente ainda não chama de feminismo, ainda era um proto-feminismo, que era o quê? O feminismo estava ali sendo gerado, não era feminismo de fato, né? Por quê? Porque nesse primeiro momento... a gente vê muito em filmes, por exemplo, as sufragistas, sabe? Era aquela luta por direitos civis, era aquela luta por direito ao voto, por direito ao trabalho, que as mulheres até então não tinham. Só que uma curiosidade que não se fala tanto e que o feminismo não fala nada é que nessa época, 1850, a gente está falando de uma outra realidade, não eram só as mulheres que não votavam. Para os homens daquela época votarem, eles precisavam se alistar no exército, ir para a guerra. Eles não ganhavam o voto como um privilégio. Era algo que precisava ser conquistado. Então, não era uma questão de gênero, como se coloca. A questão do voto nunca foi uma questão de gênero. Era uma questão civil, que tanto homens quanto mulheres tinham dificuldade de acessar. Não era simplesmente um privilégio que se ganhasse de mão beijada. Mas, nesse primeiro momento, do proto-feminismo, o contexto era esse. E aí, uma curiosidade, abrindo um parênteses aqui, que vale falar, eu não sei se todo mundo vai saber, é que a origem do feminismo, ela é puramente marxista. Eu tô aqui com a minha colinha, tá? Então, vocês me virem olhando pra baixo um pouquinho, é porque eu tô aqui com a minha colinha, com as minhas anotações. E alguns trechos eu anotei aqui porque eu vou querer ler pra vocês. Inclusive este, que mostra sobre a origem do movimento feminista ser, na verdade, uma origem marxista. E a gente sabe aí, né, estudando um pouquinho de história, de política, que Marx, na verdade, ele defendia o quê? Era a luta de classes, a emancipação, né, ele defendia também a emancipação feminina, mas também a objetificação da mulher, e o casamento era visto como uma propriedade privada, que, é claro, Marx queria abolir. Então, só dando esse pano de fundo do que era o marxismo, e aí eu quero citar um trecho que mostra essa conexão do feminismo com o marxismo. E aí lá vai. Depois no finalzinho eu falo quem foi que falou essa proeza. O trecho é o seguinte: fazer a mulher participar do trabalho produtivo social, libertando-a da escravidão doméstica, libertando-a do jugo bruto e humilhante, eterno e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos. Eis a tarefa principal. Essa luta será longa, exige uma transformação radical da técnica e dos costumes, mas levará à vitória completa do comunismo, finalmente. Então aqui a gente vê, né, ele está expondo aqui qual que é a luta do feminismo, mas que a vitória será uma vitória para o comunismo. E aí a gente já vê uma relação, né, comunismo, marxismo, feminismo. E aí a curiosidade, quem foi que falou isso daqui? Foi ninguém menos do que Lenin.
o líder, né, da Revolução Francesa e responsável por matar milhares e milhares de pessoas. Por que eu gosto de trazer esse pano de fundo, né, do pré-feminismo antes da gente começar? Justamente para desfazer alguns mitos, né? O feminismo não é como todo mundo vai falar aí hoje em dia, a luta pela igualdade entre homem e mulher. Não, feminismo é um movimento político. Então, como todo movimento político, ele tem origens e ele tem as causas defendidas, né? E ele tem os ícones, né? Que são os teóricos, que são as pessoas que começaram ali esse movimento. Então, tem uma coisa que eu gosto bastante de dizer, que é: quando você veste o movimento, quando você veste um rótulo que você fala, eu sou feminista, você não tá vestindo apenas uma manga. Não tem como você vestir uma camisa e vestir apenas uma manga da camisa e falar, a gola eu não vou vestir. Ou falar, a outra manga eu não vou vestir. Não, não tem como. Você veste a camisa inteira. E quando você veste a camisa do feminismo, você não tá vestindo uma luta por igualdade, você tá vestindo tudo isso daqui, você tá vestindo princípios marxistas, comunistas, você tá vestindo algo que o próprio Lenin defendia e tantas outras coisas que eu vou falar mais aí pra frente. Então, isso tudo que eu falei até aqui é, na verdade, só o comecinho, né? Antes de feminismo ser um movimento feminista de fato. E aí agora eu vou explicar o que são o que a gente considera as 3 ondas do movimento feminista, que foi ali desde 1850, que foi dessa época do direitos civis, da luta das sufragistas e tudo mais, pra frente, né? Vão ter teóricas que vão dizer que hoje a gente ainda tá na 3ª onda feminista, vão ter outras pessoas que vão dizer que, na verdade, a gente já tá numa 4ª onda feminista, que não foi escrita, e aí essa parte do final fica em aberto. Mas o que a gente vê historicamente é que desde 1850, desde lá do início da luta das sufragistas, o feminismo teve 3 ondas, né? Essa primeira em 1850, a segunda, deixa eu pegar minha colinha aqui pra ver as datas certinho. A segunda que começou mais ou menos em 1960 e a terceira que foi de 1980 pra frente. Aí eu vou falar um pouquinho delas, mas eu já adianto que, na minha opinião, a segunda onda ainda é a pior das ondas e vocês vão entender o porquê. A primeira onda, então, ela surgiu aí, né, a partir desse momento que a gente chamou de protofeminismo, e aí ela é datada a partir de 1850. E foi muito dominada por isso mesmo, questão de direito ao voto, de direitos civis, da mulher querer trabalhar, de conquistar lugar na sociedade e tudo mais. Até então a primeira onda parece inofensiva, né? Só que aí também temos mitos para serem desfeitos aí. Muito se fala, a mulher só pode votar hoje graças ao feminismo. Você deve isso e aquilo ao feminismo. Mas não. Uma prova disso é que não eram só as mulheres que lutavam pelo direito ao voto, né? Homens também estavam envolvidos nessa causa. E uma prova disso é o primeiro voto feminino aqui no Brasil. Eu até peguei meu celular aqui para ler para vocês uma citação da Celina Guimarães, que foi a primeira mulher a votar no Brasil, que foi lá na cidade de Mossoró. E ela falou bem assim: eu não fiz nada. Tudo foi obra de meu marido, que se empolgou na campanha de participação da mulher na política brasileira e, para ser coerente, começou com a própria mulher dele, levando o meu nome de roldão. Jamais pude pensar que, assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história. E aí estão os livros e os jornais exaltando a minha atitude. Até o cartório de Mossoró, onde me alistei, botou uma placa rememorando o acontecimento. Sou grata a tudo isso, que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Então aí um mito a ser desfeito já na primeira onda, que é a luta feminista, a luta pelo direito ao voto foi uma causa feminista. Não, tinham homens envolvidos e a primeira mulher a votar no Brasil não votou porque ela queria ou porque ela era feminista. Ela votou porque o marido dela contribuiu para isso e achava justo que isso acontecesse e lutou por isso. Então é uma curiosidade aí, né? Mas aí, dito isso sobre a primeira onda, eu queria entrar já na segunda onda, que, ao meu ver, é a pior das ondas feministas e vocês vão entender o porquê. A segunda onda, ela tem início aí em 1960 e ela foi muito marcada por alguns nomes. Eu vou trazer aqui alguns nomes de autoras de ícones feministas e algumas vocês talvez conheçam de ouvir falar. E a primeira que eu queria falar é sobre a Margaret Sanger. A Margaret Sanger, ela é uma das principais feministas ali, uma das protagonistas da segunda onda, e ela é uma das que lutou ferroneamente aí contra o divórcio e pelo direito à contracepção, né, que as mulheres não tivessem filhos, não engravidassem e tudo mais, e ela foi uma das pioneiras aí nas clínicas de aborto.
Por que eu falo isso? Porque tudo aconteceu na segunda onda. Tudo isso aconteceu na segunda onda. Então, a Margaret Sanger e também a Betty Friedan, que foi outra pioneira aí na segunda onda feminista, elas eram, na verdade, mulheres frustradas com o próprio casamento, com os próprios casamentos, e elas começaram a falar mal do casamento de uma maneira generalizada. Então, a Betty Friedan, ela infelizmente, no português claro, ela era casada com um traste, um cara que vivia no bar, que não dava atenção à família, que traía, que se alcoolizava, e o casamento dela era frustrado, e ela tinha os filhos, e ela só ficava em casa com os filhos, enquanto o marido ficava em casa, ficava na rua, nos bares, com outras mulheres. E frustrada com o casamento dela, ela começou a escrever, tem vários livros dela, se vocês pesquisarem, o nome é Betty Friedan. O Friedan é F-R-I-E-D-A-N. Ela começou a escrever contra o casamento, que o casamento era algo ruim, que o divórcio era algo bom, e começou a influenciar as meninas da época a não se casarem. Já a Margaret Sanger, que foi a primeira que eu falei, ela era casada, tinha um bom marido, tinha filhos, mas ela se encantou por um cara marxista, pelas ideias filosóficas marxistas, e ela começou a trair o marido com esse cara, até que ela largou o marido e a família pra ficar com esse cara, e começou também nessa luta aí feminista pelo direito ao divórcio e tudo mais. Só que o que acontece? Já não bastasse essa influência, né, esse encorajamento ao divórcio, que já por si só é algo ruim, nesse primeiro momento da segunda onda feminista, foi o mesmo momento em que surgiram as pílulas anticoncepcionais e as primeiras clínicas de aborto. Então junta tudo. Não preciso me casar, porque casar é algo ruim. Não preciso esperar o casamento para ter sexo, porque existe aborto e existe pílula anticoncepcional. Então o que aconteceu? Tem dados da época, eu até anotei aqui, pesquisas que foram feitas que mostram que entre 1965 e 1980, a porcentagem de meninas de 16 anos que já tinham relações sexuais dobrou. Porque se antes as mulheres esperavam, as meninas esperavam pelo casamento para ter relações sexuais e para evitar engravidar fora de um casamento e tudo mais, agora elas não precisavam mais fazer isso. Então o número de garotas de 16 anos que tinham relações sexuais, vida sexual ativa, dobrou. E consequentemente, né, as pessoas que se casavam diminuiu. Então, essa é a tal da segunda onda: divórcio, pílulas anticoncepcionais, contracepção e aborto. E aí, é muito interessante, eu vou ser bem breve aqui, que eu já falei demais para uma primeira pergunta. Eu vou ser bem breve aqui ao falar dessa parte de aborto, que é a motivação eugenista. O que é a eugenia, né? A eugenia é nada mais, nada menos do que o que Hitler defendeu ao falar que todo aquele povo que ele matou deveria morrer para que somente a raça ariana, a raça superior, ficasse viva. Então, nesse momento aqui, quando a gente começou a falar de aborto e tinha também a eugenia, o que estava sendo falado? Que, na verdade, as mulheres pobres, as mulheres que muitas vezes naquele contexto ali, as pobres eram também as mulheres negras, deveriam abortar, sim, porque seria um bem maior para a sociedade. Porque se essas pessoas pobres que tivessem filhos e os filhos crescessem e fossem se tornar cidadãos ali, né, seriam, na verdade, pessoas dispensáveis. Então, tudo bem abortar, sabe? Então, tinha esse pensamento eugenista de filtrar a nata da sociedade e o resto poderia ser abortado. Abrindo um pequeno último parênteses aqui, quando a gente fala, né, que tem aí o movimento que teve esse ano, no passado, do Black Lives Matter. E quando eu falo, né, a gente não, eu falo que é um movimento hipócrita, um dos motivos é esse. Tipo, as vidas negras importam, mas as vidas negras dos bebês que são abortados todos os dias e defendidos a serem abortados não importam. Só importam as vidas negras adultas, sabe? Então tem muitas hipocrisias, mas enfim, pra correr pro final dessa pergunta que eu já falei demais, então essa foi a segunda onda, que foi marcada por essas coisas, e também foi aí onde surgiu a ícone do feminismo, que é a Simone de Beauvoir, né? A Simone de Beauvoir, ela é conhecida como uma deusa do feminismo, como uma grande feminista e tudo mais, só que o que pouco se fala sobre ela é que, na verdade, ela era uma mulher frustrada e pedófila. A Simone, ela era parceira, ela não era casada porque ela não quis casar, ela era parceira do filósofo Paul Sartre. Alguém já ouviu falar, imagino. Ela e o Sartre, eles eram poligâmicos, então eles ficavam com várias pessoas. E não bastante, a Simone e o Sartre, como professores ali de filosofia, estavam muito presentes nas escolas,
ela aliciava as alunas ali de 13, 14 até 17 anos, novinhas, e levava essas alunas para casa para ter relações sexuais com ela e com o Sartre. Pedófila, essa é uma das ícones feministas. E não só era pedófila de praticar a pedofilia, de aliciar essas meninas e levar para casa, como ela também, junto com Sartre e outros filósofos amigos deles, comunistas e marxistas, foram a fórum para defender que lá na Europa, naquele país, a pedofilia fosse liberada como algo legal, porque eles acreditavam no amor entre adolescentes de 13 anos e adultos de 40, 50, 60 anos. Isso para eles era normal e deveria ser legalizado. Então essa é uma das grandes ícones feministas, então, que começou a defender aí a revolução sexual, que é outro grande marco dessa segunda onda. Sem querer estender muito, eu queria só ler um trecho que marca muito o que era a mulher feminista ideal para segunda onda feminista. E aí, esse trecho, ele fala assim, ele é desse livro aqui, é um livro muito, muito bom, eu posso passar aí pra você colocar aí pro pessoal o nome, a referência e tudo mais, mas ele é um livro que ele resume muito bem as ondas do movimento feminista, as autoras, e a melhor parte é que ele não traz um conteúdo enviesado, ele traz conteúdo com citações das próprias autoras feministas. Então não é nada que a gente possa falar, não, isso é você que tá falando. Não, são elas, as próprias feministas, os símbolos do feminismo que estão falando. E aí esse trecho, que é o que eu falei que resume bem a segunda onda, ao contrário da vida que as mulheres sempre levaram no lar, para o feminismo, a mulher ideal é promíscua, de preferência mãe solteira, que desconhece ou dispensa o pai de seus filhos. Ela é aquela esposa que em nada depende do marido. Ela também é desejável, pois através dela o feminismo demonstra com que facilidade um casamento pode acabar em divórcio sem maiores complicações. Então essa era a mulher ideal feminista. E aí eu quero ler mais um trechinho, que é um trechinho de um livro da Simone de Beauvoir, que ela fala assim: o trabalho da dona de casa não visa a criação de qualquer coisa durável. O trabalho da mulher dentro de casa não é diretamente útil à sociedade, não produz nada. Só seres humanos, né? Tudo bem. A dona de casa está subordinada, ela é secundária e é parasitária. É para o seu bem-estar comum que a situação deve ser alterada, proibindo o casamento como uma carreira para a mulher. A sociedade deve ser totalmente diferente. As mulheres não devem ter essa escolha de ficar em casa com os filhos, precisamente porque, se existe uma escolha, muitas mulheres vão fazer isso. Então, proibir essa alternativa é uma maneira de forçar as mulheres em uma determinada direção, né? Na direção feminista. Então, por que eu gosto de ler esse trecho? Porque se fala muito que o feminismo defende a mulher e defende a liberdade da mulher. Mas isso é uma mentira hipócrita. Porque, na verdade, isso nos mostra que o feminismo ele defende a liberdade da mulher que concorda com ele. Então, se eu, como mulher cristã, quero e valorizo ficar em casa para cuidar dos meus filhos, criar os meus filhos, dar uma educação e preparar seres humanos para o mundo, não posso. Porque, na verdade, isso não é nada produtivo para a sociedade e eu não deveria ter o poder de escolher isso. Entende? Então, são muitas lacunas de hipocrisia aí. E aí, partindo para a terceira onda do feminismo, a terceira onda ela foi muito marcada pela ideologia de gênero, né? Então, enquanto a primeira foi sobre divórcio, sobre aborto, sobre contracepção e sobre revolução sexual, o tal do faça amor, não faça guerra, as frases dessa época era... a liberdade de usar os termos, né? Era exatamente isso. Faça amor, não faça guerra. Goze livremente. E aí, agora, entrando na terceira onda, a gente tem as frases: mulher não tem sexo, não se nasce mulher, torna-se mulher. E a gente vê aí também o surgimento das marchas das vadias. Por quê? Porque pro feminismo, pras feministas dessa época aqui, que são as feministas que deram origem ao feminismo, né, os símbolos, a feminilidade, o fato da mulher ser feminina era algo ruim. A mulher ser chamada de vadia, de promíscua, era o que era bom. Então, essa época entrou muito mais ainda a revolução sexual e a ideologia de gênero, que é essa questão de confundir mesmo o que é homem e o que é mulher, mulher tem que ser o quê, sabe? Que já é aí pauta para um grande outro assunto, mas...
falei muito, espero ter respondido aí essa sua primeira pergunta de como se iniciou o movimento feminista e o que é o movimento feminista historicamente. Amém, Isa. Você até citou essa questão aí dos direitos trabalhistas, direito ao voto, e eu acho até interessante a gente até firmar um pouco mais essa questão, porque um dos argumentos que as feministas utilizam muito para defender o movimento é a questão das conquistas, né, em relação a direitos trabalhistas, direito ao voto, entre outros. Isso é de fato um mito ou verdade? As mulheres da atualidade, elas devem alguma coisa ao movimento feminista? É engraçado que as feministas costumam falar isso de tudo, né? Ah, tá de salto alto porque o feminismo deixou. Ah, tá de batom vermelho porque o feminismo conquistou. Cara, aí mais um ponto que não dá pra existir feminismo e cristianismo no mesmo lugar, né? Porque se eu falo que Jesus morreu na cruz por mim e que eu sou quem eu sou, estou onde estou porque Jesus morreu por mim, não tem espaço pra eu falar que eu sou o que eu sou ou que eu faço alguma coisa porque o feminismo fez alguma coisa ou permitiu alguma coisa pra mim, sabe? Então, nisso é completamente um mito, né? Tanto é que, como a gente falou, a gente desfez esse mito do direito ao voto. Todas essas coisas são mitos. O feminismo é muito mais embaixo, é um movimento político. Não é só a igualdade entre homem e mulher. Não, como eu mostrei aqui, como eu citei aqui, como o pessoal vai achar, né? Se der uma olhadinha nesse livro aqui mais a fundo, o feminismo é muito mais embaixo. É sobre doutrinas que são completamente contra o cristianismo. Essa questão de conquista, de você faz isso porque você, graças ao feminismo, não, gente, isso é muito uma questão de evolução civil, isso é muito uma questão de ser um ser humano normal e decente que ama o próximo, não por ser feminista que alguém conquistou alguma coisa. Então, mito, com certeza. Isa, acompanhando as suas postagens nas redes sociais, eu observei que você também fala bastante sobre matrimônio, né, o casamento. Fazendo uma ligação entre os temas, qual a influência e impacto do machismo e feminismo nos relacionamentos conjugais? Então, Lucas, é o que eu falei numa outra pergunta, né? Na outra pergunta que você fez. Assim como o feminismo existe, o machismo também existe. Só que uma coisa que as pessoas confundem muito as pessoas acham que machismo e feminismo são opostos, que um serve pra resolver o outro, que é o que eu falei que não é assim que funciona. Machismo e feminismo não são opostos. São dois problemas na sociedade. O machismo é real e é um problema na sociedade, assim como o feminismo é real e aos nossos olhos, aos olhos do cristianismo, também é um problema na sociedade. Então são duas coisas distintas que existem. Agora a questão do mesmo jeito que o machismo é capaz de ferir uma família, de ferir um casamento, de destruir um casamento, o feminismo também é. No Instagram, inclusive, que você comentou, né? Quando a gente começa a falar sobre um assunto, você deve saber como é. A gente começa a receber várias pessoas conversando, desabafando, enfim, sobre esse assunto. E teve uma vez que um rapaz veio conversar comigo e ele falou que ele era casado, tinha uma bebê, e a mulher dele começou a se envolver na faculdade com mulheres feministas, com essas ideias de feminismo, até que o casamento acabou. E ela simplesmente pegou a bebê e foi embora. Porque coisas do casamento, ela não conseguia mais lidar. Então, não só com o casamento, mas feministas têm muita dificuldade de lidar com a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, né? Que é o principal ponto a favor do casamento. Vamos lá, o casamento foi o primeiro organismo, a primeira instituição criada por Deus. Então, Deus fez lá a criação, depois de fazer a criação, a primeira coisa que ele fez foi o casamento. Então, é algo importante para Deus, para que a gente deixe o feminismo influenciar, impactar, sabe? Então, é uma coisa que eu falo muito. Sempre que eu falo sobre feminismo, é engraçado, sempre que eu falo sobre feminismo, o assunto acaba em casamento. Por quê? Porque, assim como o nome do livro que eu trouxe diz, o nome do livro é Feminismo, Perversão e Subversão. Porque é isso que o feminismo faz, ele subverte as coisas. Então, se a mulher é feminina, se Deus fez a mulher feminina, o feminismo quer subverter e tornar a mulher uma outra coisa, falar que não se nasce mulher, como tudo isso que eu comentei aqui. Aqui eu queria abrir um parênteses para trazer uma coisa que a pregadora Helena Tanuri fala. Tem uma pregação dela que, se eu não me engano, o nome dessa pregação é A Mulher Ideal, A Melhor Mulher, alguma coisa assim.
Eu posso passar direitinho pra você também, pra você liberar pro pessoal. Mas qual é o ponto dessa pregação? Ela tem um olhar muito bacana sobre essa questão do feminismo. Que ela fala assim, Deus fez homem com uma identidade, né? E Deus fez a mulher com uma identidade para que ambos se unissem e formassem a família como peças complementares de um time. Beleza. Com isso, Deus tem um lugar para a família, um lugar estabelecido por Deus para quem é para a família ser. E aí, ao passar do tempo, veio a queda, e com o passar do tempo, o homem saiu do lugar estabelecido por Deus para ele. Então o homem deixou de ser o homem protetor e líder que Deus fez ele para ser. Então o homem, como eu contei aí no início, né, sobre a história do feminismo, o homem passou a ir pros bares, o homem passou a achar que adultério, álcool, o sex, drugs and rock and roll era o ok, era o padrão da sociedade, e pro homem tudo bem. Só que, ao invés de querer e tentar resgatar o homem pro lugar dele em Deus, a mulher fez o quê? Aí, olhando essa história, né? A mulher pensou, puxa, ele tá com vários vícios e tá errado. Já que ele pode, eu também quero. Então, o homem saiu do lugar criado por Deus e a mulher seguiu ele. Então, isso que o feminismo fez, né? O feminismo, ele mostra ali, principalmente na segunda onda, uma mulher que tá buscando ter os piores vícios que o homem tinha. Então a mulher queria o sexo antes do casamento, a mulher queria não engravidar, não ter filhos, e se engravidasse queria tirar, a mulher queria poder beber, a mulher queria poder trabalhar, a mulher queria tudo que o homem podia ter, e isso na maior parte das vezes não eram coisas positivas. Então, retomando, o homem saiu do lugar feito por Deus, a mulher saiu do lugar feito para ela por Deus, e com isso a família saiu do lugar feito para ela por Deus. Então a gente vê essa subversão da família, a gente vê os valores completamente invertidos. E falando disso, de feminismo, de família, a coisa que mais falam é: Isa, mas é certo então ser submissa? O termo submissão foi colocado e transformado numa maneira completamente pejorativa, enquanto ser submissa significa estar debaixo de uma mesma missão. Só que quando eu escolho um homem, que é o homem feito o caráter de Deus, né, semelhante a Deus, um homem cristão, um homem que se parece com Cristo, eu tô falando aqui de um homem que tá debaixo da missão de Deus. Então, qual o problema de eu estar debaixo da missão de um homem que está debaixo da missão de Deus? Eu estou indiretamente, do mesmo jeito, obedecendo a Deus, servindo a Deus, sendo liderada por Deus. Então, o que a Bíblia fala sobre casamento, que é o que o feminismo bate tanto em cima, é: homem, você foi feito para proteger e liderar. Mulher, você foi feita para ser idônea a ele. E aí é legal que eu coloquei aqui também o significado do dicionário mesmo, dessa palavra idônea, né? De que Deus fez a mulher para ser idônea. Mas o que significa ser idônea? Para o dicionário, ser idônea é ser apta, competente, adequada, íntegra e moralmente correta. Principalmente essa parte do moralmente correta, a gente já vê que é uma coisa que o feminismo bate muito contra, né? Então, Deus fez homem para ser protetor, para liderar. Isso a gente vê desde quando Deus falou para Adão: olha, proteja esse jardim, lidera essa mulher, sabe? A gente vê desde o comecinho, não só nas cartas lá de Paulo. E Deus fala para a mulher, depois, ser auxiliadora, cooperar na mesma missão, ser idônea, ser adequada. Enquanto o homem, ele tem esse instinto protetor, a mulher tem um instinto de cuidado. Eu costumo falar que o cristão gosta muito de falar de linguagem do amor, né? E a gente tem aí, com base na psicologia comportamental, as 5 linguagens do amor do psicólogo e pastor Gary Chapman. Pra quem não conhece, super indico o livro, inclusive. Mas olhando assim biologicamente, de maneira generalizada, eu vejo que a linguagem do amor do homem, generalizadamente, é o respeito. E por outro lado, a linguagem do amor da mulher é a proteção, é o cuidado. Então, o homem foi feito para proteger e para cuidar. A mulher foi feita para respeitar, no sentido de estar debaixo de uma mesma missão, de estar debaixo dessa liderança. E aí, o que acontece é que hoje em dia, as mulheres veem isso como algo negativo. Só que a questão é, quando você escolhe como seu marido um homem que é um bom líder, no sentido de ele é submisso a Deus, por isso ele é um bom líder, ele é um bom cristão, eu não vou ter problema nenhum em me submeter a ele.
porque eu vou estar me submetendo à liderança de Deus. Você entende? Então, tá muito relacionado esses problemas do impacto do feminismo com os princípios da família. A gente tem esquecido de ler a Bíblia enquanto cristão. Tem muito cristão que escuta mais o que as ideologias falam do que o que a Bíblia diz. Tem cristão que não sabe que a Bíblia é um manual. Então, tudo que a gente vive na nossa vida tem a referência na Bíblia. Seja de uma história de alguém que passou por isso, ou seja o próprio mandamento de Deus ou de Jesus falando sobre como lidar com isso. Ou dos apóstolos também, né? Como é o caso do casamento, em que Paulo se faz muito presente. Então, eu diria isso. A influência do feminismo e do machismo nos casamentos são muito grande e, infelizmente, tem subvertido os valores da família. E para restaurar isso é só a gente voltando para a Bíblia. O homem com o papel de buscar ser quem Deus fez ele para ser, e a mulher com o papel de escolher o homem segundo os olhos de Deus, escolher o homem certo, pensando no homem cristão, sabe? A aparência é importante, mas os valores são muito mais, sabe? Saber que ele está debaixo da mesma fé e debaixo do mesmo Deus, porque assim vai ser muito fácil a gente se submeter a uma liderança com prazer, porque a gente sabe que é uma liderança que está debaixo da liderança de Deus. Amém, Isa. Estamos prestes a finalizar esse bate-papo, mas antes eu gostaria que você indicasse livros para as pessoas que desejam conhecer e se aprofundar um pouco mais na verdadeira história do feminismo, né? Esse ano nós estamos trabalhando muito essa questão do desenvolvimento do hábito de leitura. Então, quais livros você indica aí para as pessoas que estão nos assistindo em relação a esse tema do feminismo? Bom, sobre feminismo mesmo, sobre a história do feminismo e tal, isso e muito do que eu falei aqui, eu indico o livro que eu comentei antes, né? Ele é da deputada Ana Campagnolo, ele é Feminismo, Perversão e Subversão, esse é o nome do livro. Aqui ele tem um resumo de muito do feminismo, né? Mas uma segunda dica que eu dou para quem quer conhecer o feminismo, cristãos que queiram conhecer o feminismo, busquem estudar da fonte. Então leiam conteúdos, materiais de pessoas feministas, de símbolos e ícones feministas mesmo, para que ninguém venha falar, não, você está enviesando, e para que realmente não seja um conteúdo enviesado de alguém que tem uma outra opinião. Então a dica é essa, leia o conteúdo, os livros das próprias feministas, da Betty Friedan, da Simone de Beauvoir, da Margaret Sanger e de tantas outras ícones feministas. E outra coisa, além de buscar o conteúdo delas, saiba quem são essas pessoas. Porque assim, sabe aquela frase de mãe? Diga com quem anda que eu te direi quem você é? Nesse caso saiba quem é a pessoa, pra depois você saber se você defende ou não o que ela tá falando, sabe? Não é 100% das vezes que isso vai acontecer, mas no caso do feminismo eu vejo muito isso. Cara, a gente tá falando de pessoas como Simone de Beauvoir, que era uma mulher pedófila, de Margaret Sanger, que era uma pessoa adúltera que abandonou a família, de Lenin, que foi um cara que matou milhares e milhares na Revolução Russa, de Marx, que é alguém completamente contrário à família e ao cristianismo, declaradamente. Então, como defender um movimento que é protagonizado por essas pessoas que são completamente opostas ao que aí eu indico o principal livro, ao que é o nosso principal livro, a Bíblia, sabe? Então, primeiro, Bíblia. Primeiro de tudo, é aquela frase, se eu não me engano, eu não sei de onde é essa frase, mas é uma frase famosinha, não sei quem foi que falou, que é: visite quantos livros puder, mas more sempre na Bíblia. Então, para cristãos, eu diria isso. Tem esse livro que eu indiquei, mas primeiramente a Bíblia e depois os outros livros. Isa, muito obrigado. Mais uma vez agradeço por ter aceito o convite. Que o Senhor continue lhe abençoando e conduzindo os seus passos. Foi uma honra recebê-la aqui na família Peregrino, um tempo muito especial. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Lucas. Precisando, pode me chamar. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser entrar em contato comigo também, estou à disposição, tá? Não sei se ficou claro aí tudo que eu falei muito. Espero muito ter ajudado. Espero realmente ter contribuído. E estou à disposição sempre que precisarem. Obrigada. Tchau, tchau.